Sim, você consegue fazer o argumento de que o Estado é uma forma de escravidão, mas por que de todas as formas que você pode defender libertarianismo, por que você pegaria alguma coisa tão fácil de ser entendida errada e que exige tanta explicação quando tem tantas outras rotas melhores para você ser compreendido e avançar a liberdade? Eu não entendo isso. Esse vídeo se faz necessário porque alguns dias atrás estava rolando no Twitter alguém tentando emplacar, eu não sabia quem era, só apareceu gente me marcando, tipo, Rafael, ajuda a erguer essa hashtag escravo do Estado. Eu olhei e pensei, isso vai dar errado. Isso vai... Porque um monte de gente vai olhar isso e pensar, não, pera, ok, você tá querendo dizer então que eu pagar um imposto que de repente vai pra saúde é tipo eu ser escravizado e os meus filhos serem vendidos e eu apanhar porque eu derrubei uma saca de café. É isso. Sabe? Sim, você consegue fazer o argumento que dentro de relações e dentro de como funcionam as estruturas e tudo mais, sim, o Estado é uma forma de escravidão, etc. Inclusive, eu já fiz esse argumento no passado. Mas é óbvio que naquele contexto ia dar errado. É óbvio que ia dar problema. Eu falei, cara, eu não quero participar disso, desculpa. E de repente você tem uma discussão gigantesca. E, no fim das contas, ela volta pra uma pergunta, eu posso fazê-la de duas formas. É o seguinte, você quer chocar pessoas e causar espanto, ou você quer ser entendido? São dois objetivos diferentes. Você quer que as pessoas falem da sua ideia, mesmo que quase todo mundo esteja falando da coisa errada e não entendeu errado, e só esteja atacando você espantalhadamente de uma coisa completamente blá porque ninguém entendeu, ou você de fato quer ser entendido. São dois objetivos diferentes. E existe, e eu sei que é novidade pra muita gente isso, que casualmente assiste, que enfim, mas existe uma vertente de argumentação dentro do libertarianismo que é o brutalismo, que é o quê? Nós vamos fazer o argumento sem detalhes, sem enfeites. Ele vem de, por exemplo, arquitetura, certo? Aqueles prédios que é só o concretão. Não, mas por que você não rebocou aqui pra ficar bonito? Porque não precisa. Você precisa do aço e do concreto. É a coluna segura o prédio, é isso que você precisa. Então eu tô mostrando o prédio, a sua arquitetura, na sua forma bruta, na sua essência. Isso é uma visão de arquitetura, legal, tem algumas pessoas que acham isso bonito, eu acho que tem o seu lugar e tudo mais. Mas daí vem a ideia de como fazer uma argumentação. Não, eu não vou ficar tentando colocar a coisa ser mais bonita e tudo mais. Não, eu vou fazer o argumento na sua forma crua, eu vou fazer o argumento da forma mais direta, eu vou fazer o argumento da forma mais técnica e acabou vral. E aí o que acontece? Um monte de gente não entende. Um monte de gente não tem paciência, um monte de gente entende errado, um monte de gente só fica chocado no sentido ruim. E daí o que você vê é muito da galera que defende essa forma de argumentação olhando pra esse pessoal que não entendeu e chamando de socialista. E daí a liberdade venceu. É um negócio confuso, honestamente. É uma estratégia de comunicação que eu tenho dificuldade de entender como que alguém chega na conclusão que isso é uma boa ideia. E a estratégia por trás dessa ideia de vamos tentar emplacar uma hashtag de escravo do Estado. Cara, de todas as... De tudo que... Todas as formas, todas as coisas que você poderia tentar emplacar alguma coisa pra puxar uma discussão no Twitter, como é que foi? Eu queria ter visto a reunião que chegou na decisão de essa aqui é melhor. Bora! Eu queria ver essa análise SWOT. Eu queria ver a análise estratégica que chegou nisso. E assim, eu já fui esse cara. Eu já fui pra caramba esse cara em, tipo, 2015 e a primeira metade de 2016, até que eu vi que não funciona. Não funciona. Você chama atenção. Você chama atenção, sim, mas isso funciona em atrair pessoas, em convencer elas dos méritos da liberdade e atrair várias pessoas diferentes e... Não funciona. Sim, você pode fazer o argumento de que o Estado é escravidão. Sim, você pode usar uma definição e ir expandindo isso e analisar todas as coisas e fazer um vídeo de 40 minutos super técnico querendo fazer esse argumento e tudo mais. Mas a não ser que você faça isso pro seu público direcionado que já tá preparado pra uma discussão desse nível, desculpa, cara, ninguém vai ver esse negócio. Ninguém... Não vai dar bom, cara. Não vai... Tem um motivo porque as pessoas não entram aleatoriamente em livrarias, até porque livrarias em 2020, mas tem um motivo que as pessoas não entram aleatoriamente em livrarias e compram o Ação Humana e leem ali numa sentada. Se você for ver quem começou na literatura da liberdade, começou lendo, é porque alguém chegou lá e deu
uma anatomia do Estado, ou 6 lições do Mises, alguma coisa assim, a pessoa falou, bom, não, peraí, sabe? E pior que a anatomia do Estado é bem uma porrada, assim. Mas ninguém chegou lá com, pô, tá aqui, ó, democracia o Deus que falhou, primeira leitura, já que você tá chegando agora, vamos... Sempre vai ter, assim, tá, vai, uns 4, 5, vai ter mas não é uma porta de entrada interessante. O que vai acontecer se você tentar fazer esse argumento? O que vai acontecer é que muita gente vai olhar isso e falar, então você tá dizendo que a gente tem que pagar imposto aqui que vai parcelar a educação e a escola e tudo mais, é a mesma coisa que quando lá o senhor de escravo ele vendia as crianças dos escravos, exceto aquela menininha bonitinha que ele guardou pra estuprar ela. É parecido, é isso que você quer dizer. Sabe, é isso que vai acontecer. Você pode fazer esse argumento, você pode tentar, você pode forçar, você pode tentar falar. Vamos tentar fazer o argumento que imposto é tipo uma forma de estupro, porque o imposto é em cima do meu trabalho, o trabalho no fim das contas é com o meu corpo, então é uma violação do meu corpo. Tá, você pode fazer esse vídeo de 60 minutos tentando argumentar isso. Sendo sinceros, aonde que isso vai dar? Isso, no fim das contas, só faz você ser visto como aqueles malucos da extrema esquerda, que eu chamo de a instituição política mais confiável do mundo, que é aqueles malucos da extrema esquerda que chegam em qualquer... Quando a esquerda começa a ter alguma coisa assim, chega aqueles malucos da extrema esquerda e fala, se você não pedir desculpa pro seu homem, você é estuprador. Parece isso. E o quanto isso deu certo pra esquerda. Isso aí sempre aparece e afunda a esquerda. Eu acho muito massa. É por isso que eu falo que é a instituição política mais confiável do mundo. Você sabe que essa galera de extrema esquerda vai chegar, espantalhar a parada inteira e todo mundo vai embora. E de novo, eu já fui esse cara, eu já fiz isso. Mas eu não acredito nisso mais. Eu não acho que isso é uma boa rota de argumentação, não acho que isso é uma boa rota de construção de liberdade. Eu acho que é muito melhor você tentar, na melhor da sua capacidade, entender o que o outro está dizendo, representar a visão dele o mais correto possível para que ele entenda que você entende o que ele acha e o que ele está defendendo, e aí você tenta construir uma ponte em cima disso. Só que daí às vezes eu faço isso e a galera fala, você está sendo progressista, e eu fico honestamente confuso. Exemplo, depois das eleições, em 2018, eu fiz um vídeo em que, eu não lembro exatamente o que eu falei, mas foi alguma coisa ao teor de você tem que entender que tem muita gente que não é heterossexual, que é homossexual, bissexual, enfim, e que essas pessoas têm medo de sair na rua e apanhar. Elas têm medo de apanhar em casa. Elas têm medo que algum amigo, algum conhecido delas, alguma pessoa que elas amam, apanhe, sofra, morra por causa do jeito que ela é. E embora a probabilidade disso seja muito baixa, isso é um medo, isso é uma ansiedade, isso é uma dor, e isso é inclusive o medo dessa pessoa ser como ela quer ser porque ela tem medo de ser rejeitada, e enquanto você não entender que essas pessoas sentem isso, e enquanto você não conseguir meio que botar na tua cabeça como é a sensação disso, é difícil você se comunicar com elas e é difícil você conseguir trazê-las pro lado da liberdade. E é por isso que muitas delas vão lá e voltam pra extrema esquerda. Muitas dessas pessoas vão lá e voltam pra extrema esquerda. Porque a extrema esquerda mostra isso. Eu não tô discutindo se é honesto ou desonestamente, etc. Só tô dizendo assim, é como é percebido. E depois disso, eu recebi dezenas de mensagens de pessoas não heterossexuais, pra cobrir bastante, falando muito obrigado que você falou isso, você tá muito certo. Eu já me senti acolhido nisso, eu já me senti atraído pela mensagem da liberdade, mas isso me atraiu legal. Que bom que você entende isso, obrigado. Várias pessoas vieram fisicamente me cumprimentar e me abraçar e me agradecer, em alguns casos chorando, porque eu falei isso. E elas se sentiram entendidas e recebidas. E do outro lado teve gente que veio falar, você só tá falando isso pra ser progressista porque você tá com medo de ser cancelado. Eu não consigo botar em palavras a frustração que eu tenho quando eu vejo esse tipo de coisa. Tipo, sim, eu tô tentando me comunicar com pessoas que vivem em um estado de constante medo, e para isso eu tô tentando alcançar elas e mostrar para elas que eu entendo e eu tô tentando fazer o meu melhor trabalho possível para entender o que elas passam e que eu quero construir uma sociedade onde elas podem viver de maneira segura. Tá errado? Sim. Eu honestamente, eu sinto uma confusão mental tão grande diante de quem fala isso pra mim que eu não sei como responder. Mas ao mesmo tempo eu entendo porque alguém fala isso. Eu entendo que alguém pode olhar e falar, cara, olha o que esse progressismo já fez, olha o que toda a esquerda já fez, olha todo esse desastre aqui,
me parece que você tá perto desse negócio aqui, e isso aqui pra mim é muito preocupante, e a pessoa reage com medo em cima disso. Eu 100% entendo da onde esse sentimento vem. Eu só honestamente não sei como lidar com como eu me sinto quando isso acontece. É só isso que eu quero dizer, ok? É um negócio meio... E uma coisa também que me falaram sobre esse caso, que eles falaram, não, mas Rafael, você também teve aquela defesa do argumento de a venda de guarda que o Rothbard fez no capítulo sei lá quanto lá do Ética da Liberdade, quando o Nando Moro usa isso pra ataque. Sim, mas é porque já era uma discussão que já tava pública, já era um negócio grande pra caramba, o cara espantalhou a parada inteira, eu falei, bom, agora fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Agora tem que explicar esse negócio aqui, e o objetivo é muito mais mostrar que ele não faz a menor ideia do que ele leu, do que tá acontecendo, ele não faz nada, ele só espantalhou a parada inteira, e eu quero estabelecer que ele só tá tirando da bunda dele pra atacar o que ele quer fazer por motivos de LOLs. E funcionou. Esse era o objetivo, entendeu? Não é como se eu fosse, assim, falar, prioridades de vídeo, vamos pegar esse aqui. Né, não, vocês entendem? Mas tudo bem, se você quiser fazer esse argumento de escravidão, servidão, etc., faz o seguinte, faz o que todo sistema de comunicação... Eu vou ser técnico um pouco, mas é porque é isso que eu tô lendo agora, então tá muito na minha cabeça. É o negócio do Luhmann sobre sistemas sociais, sistemas de comunicação sociais. Faz o que qualquer sistema de comunicação social, que não é só as mensagens, as pessoas, o espaço, etc., enfim. Todo sistema de comunicações, conforme ele avança, ele vai delineando ele mesmo e os espaços dentro deles e as mensagens cada vez melhor com terminologia. Use um termo diferente. Use um termo que melhor explica o fenômeno que você quer descrever. Topograficamente eles são um pouco diferentes, existem raízes e tudo mais, mas você pode usar um termo que melhor descreve e melhor delineia isso que você quer mostrar, que é uma relação de um pagador de imposto com o Estado, e você tem um outro termo para escravidão. Isso aumenta a precisão, reduz chances de confusão e é uma evolução linguística normal e necessária dentro de um sistema de comunicação e de conhecimento. Inclusive, o fato de que a gente está chegando ao ponto onde essas coisas precisam ser melhor delimitadas é um bom sinal de avanço do libertarianismo. A gente precisa desses melhores termos para conseguir articular isso com as pessoas sem gerar confusão. É uma opção. Dá para fazer isso. E se você quiser abordar o tema de escravidão, cara, lei de terras. Não tem que me conste, pode ser que eu não sei, mas não tem literatura científica publicada em journals, legal, fazendo uma crítica à lei de terras por uma visão libertária. Cara, seria muito massa isso. Seria muito massa isso. Ou toda a legislação que veio antes da abolição da escravidão no Brasil ou em outros países, mas enfim, acho que no Brasil seria mais interessante por causa do Brasil, né? Você pode fazer isso, você pode discutir isso. Puta contribuição gigante, massa pra caramba pra o debate. Seria muito legal. E especialmente eu digo em journals e tudo mais, porque as pessoas podem citar, e as pessoas podem citar no seu trabalho de escola, nas suas graduações, mestrados, doutorados, enfim, certo? Isso adiciona ao debate, seria uma contribuição legal. Como o Estado protegeu a escravidão? Outra análise legal pra caramba, pra você atacar o Estado e botar essa relação com a escravidão na mesa. Como negros e outras minorias foram e ainda são discriminados e reprimidos e empobrecidos, etc. Viu o poder do Estado por pessoas que são racistas e odeiam essas minorias e querem prejudicar elas. Debate do salário mínimo. Eu acho que esse é fantástico, como você pode mostrar que a origem dele vem de razões eugênicas e racistas, e depois a galera esqueceu isso e continua defendendo a política. Se você quer pegar esse tema, cara, tem opções tão boas, tão lindas pra você argumentar. Por que você pegaria que é uma das mais fáceis de ser entendido errado? E isso é sobre passar uma mensagem que vai ser compreendida. Isso é sobre entender qual é a melhor forma que eu posso falar de liberdade, libertarianismo, de defesa da propriedade privada, que essa outra pessoa vai entender. Como é que eu posso entender onde as barreiras dela estão, pra eu pular por cima disso e entrar por um lugar que ela não espera e que não vai bater em nenhuma rejeição, certo? Como é que eu posso fazer isso? Se trata só de buscar comunicação. Isso não é mudar a mensagem do libertarianismo, isso não é mudar a mensagem de defesa de propriedade privada. Isso é só se comunicar com outro ser humano. Porque o objetivo aqui, no fim das contas, é o quê? É construir uma sociedade libertária. É isso. E qual que é a estratégia? Qual que é a lógica aqui? O que a gente está tentando fazer? Bom, você precisa primeiro que a mensagem seja ouvida e entendida e internalizada.
As pessoas entendam que a liberdade é a ética correta, que ela é a forma correta de desenvolvimento do ser humano e da sociedade como um todo, e entender que sociedade a gente quer dizer uma sociedade livre, a gente quer dizer uma sociedade de livre contrato e livre associação entre as pessoas. A gente primeiro quer fazer essa mensagem chegar lá, e depois a gente precisa o quê? Que essas pessoas comecem a, de fato, construir liberdade. Então, para isso, você precisa de lideranças, você precisa de pessoas que vão fazer, né, que não vão só passivamente ouvir a mensagem e ficar parado em casa, mas que vão criar instituições, estruturas que vão defender a liberdade. Eu tenho um artigo inteiro sobre isso dentro do nosso site, eu vou linká-lo na descrição. Você precisa que as pessoas criem essas estruturas de defesa da propriedade privada, de resolução dos problemas da vida delas e de empreendedorismo de maneira geral, porque é como a gente melhora as nossas vidas. Você precisa que as pessoas façam isso e você precisa criar comunidades ao redor disso, certo? Você precisa criar... Eu foco muito em instituições, porque instituições são as regras, são aquele procedimento que continua além da vida das pessoas. Porque a gente também não pode depender só de indivíduos, de esse ou daquele cara, porque vai que alguma coisa acontece. A gente tem que ter um meio que continuamente produz essas pessoas, que continuamente não só avança as ideias de liberdade, mas também avança como a gente pode criar estruturas para proteger isso. E depois disso você precisa repetir esse processo bastante. É isso. Certo? É esse que é o objetivo aqui. Só que isso tudo passa por você ser entendido. E ser entendido não é necessariamente ser visto ou ser falado. Sim, você pode chocar, você pode causar pra caramba e aparecer um monte, mas o quão realmente benéfico isso é pra você ser entendido e especialmente pra você atrair as pessoas que vão ser os construtores dessa liberdade. É bem questionável. No mínimo, vamos combinar. E aí tem outra coisa que eu sei que vai aparecer bastante na discussão, porque eu vi isso já bastante, que é, então, mas na tua estratégia tá política. Sim, é a estratégia que o Hans Hermann Hoppe defende no que deve ser feito, é a estratégia que o Murray Rothbard defende, é a estratégia que o Walter Block defende, é a estratégia que o Joe Salerno defende. O que eu tô fazendo é pegando os planos deles, é pegando a estrutura geral que eles colocaram e avançando isso estrategicamente pra frente. E pra quê? Pra fazer o que o Joe Salerno chama de oportunismo, que é o que todos os autores lá concordam. Que é o quê? Que é você pensar, o que eu consigo conseguir de liberdade hoje? O que eu consigo atingir de liberdade hoje? Beleza, vamos pegar isso, e o resto a gente vê o que a gente faz para conseguir lá na frente. Porque a alternativa seria você não pedir nada, ou você pedir uma transição gradual, que é a definição original de gradualismo. Porque aqui, curiosamente, no Brasil... Eu não sei nem como. As pessoas acham que gradualismo significa você votar. Eu não sei, eu consigo mapear 5 definições de gradualismo diferentes, 4 delas estão erradas. A definição original de gradualismo seria você falar assim, a gente pode hoje acabar com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que regula todos os planos de saúde e tudo mais. A gente pode hoje acabar com ela. Vral, pronto, ela acabou. Um oportunista, que é o que eu defendo, que é o que o Walter Block defende, que é o que o Salerno defende, que é o que o Hoppe, o Rothbard defendem, ia falar, tá, acaba com esse troço, fim, pau, acabou. Um gradualista poderia falar, não, pera, se a gente acabar com esse negócio aqui vai ser muito choque, né, porque aí, né, vai mudar muito as regras e os preços podem subir muito, então vamos fazer o seguinte, ela regula 3 coisas, vamos tirar uma, aí daqui 2 anos a gente tira outra, e daqui 2 anos a gente tira outra pra ter uma transição gradual disso aqui, porque senão vai ser muito choque, as pessoas não vão estar acostumadas. Gradualista é o cara que, na possibilidade de fazer mais liberdade, vai falar, não, pera, calma. Não queremos causar um choque muito grande aqui, certo? E a outra posição possível, né, porque você tem o gradualismo, o oportunismo, a outra posição possível seria, digamos, a gente pode acabar com a ANS. Não, eu sou contra, porque eu acabar com a ANS, mas não acabar com o resto, implica que eu tô aceitando todo o resto. Então eu não aceito isso, ela tem que continuar existindo, porque senão... Não sei, teria que ser alguma posição assim. Eu não aceito acabar com ela, eu só aceito acabar com todo o Estado imediatamente agora, se for isso eu não quero conversar. E sim, eu já defendi essa posição, eu abandonei ela, ok? Lá em 2016. Mas tem algumas pessoas que defendem essa posição, eu suponho, sabe? Então eu sei que alguém vai puxar esse negócio de política pra falar que há alguma coisa, alguma conexão... forçada pra caramba com por que eu tô falando isso ou aquilo, mas, gente, é só uma estratégia já mapeada pra caramba por vários autores austro-libertários, eu só tô botando ela em prática. Em contraste com chocar todo mundo,
sim, essa estratégia tem conseguido resultados bem legais. Só esse ano, só em termos assim financeiros, a estimativa tem uma margem grande, mas eu estimo que a gente tirou alguma coisa entre 1 e 10 bi de reais da mão do Estado esse ano. Só o Pepe e o Osterman, os dois deputados estaduais lá do Rio Grande do Sul, que a gente apoiou em 2018, muito obrigado por quem apoiou, inclusive, só eles podem impedir um aumento de impostos de 2,7 bilhões de reais por ano no Rio Grande do Sul. Em 10 anos isso é 27 bilhões de reais. Então, assim, é oportunismo. O que eu consigo reduzir do Estado hoje? O que eu consigo impedir hoje? Isso. Quer dizer que eu aceito o resto? Não. Quer dizer que essa é a batalha que eu venço hoje, então eu vou lutar ela. Vai ter uns errinhos depois de, pensando bem, eu podia ter pedido mais, né? Mas isso aí é o... Você quer o quê? Só porque uma empresa podia ter tido uma margem de 3% de lucro maior no fim do ano, então tá errado, tem que fechar ela. É isso. Esse é o argumento que a gente vai fazer. Não, não dá, né? E essa estimativa de 1 a 10 bi é grande, assim, porque também tem algumas incertezas internas e tem algumas outras coisas, inclusive, que estão andando, que eu adoraria poder falar pra vocês. Mas o inimigo tá olhando. Então eu não quero explanar as paradas, sabe? Teve um negócio que recentemente... Um grande inimigo da liberdade, vamos ser super vago, um grande inimigo da liberdade falou, nossa, isso aqui tá dando super errado, né? E eu olhei e falei, não, você não podia estar possivelmente mais errado no que você falou, isso aqui tá dando muito certo, tá andando, inclusive esse ano vai andar provavelmente, se não no ano que vem, e você vai perder, a liberdade vai ganhar, e você não faz a menor ideia disso, e você tem a capacidade para isso. Psh, fica quieto, não avisa ele de que ele tá errado. Porque senão vai que ele faz alguma coisa, certo? Nunca atrapalhe o seu adversário quando ele tá cometendo um erro, certo? E tem algumas outras iniciativas que eu não posso nem falar por sigilo contratual. E temos vitórias, inclusive, que são de fora do Brasil, coisas com outras organizações que também eu não posso falar sobre. Não dá? Por exemplo, eu não fiz uma estardalha sobre isso, mas eu sou embaixador de Liberland. Isso é um passaporte real oficial diplomático. Então, assim, tem coisas que são bem... mas que eu não posso falar sobre. É um pouco frustrante isso. E não é isso que... E não, eu não tô dizendo que eu acho que políticos um dia vão acabar com o Estado. Eu já expliquei isso dezenas de vezes. Dezenas de vezes. O que eu acho é que isso é uma política de defesa contra a expansão do Estado e de ataque em que você reduz ele para você dar espaço para o crescimento de instituições libertárias, de estruturas libertárias que vão de fato resolver os nossos problemas. O núcleo da nossa ação tem que estar ali. Inclusive a gente tem projetos de ideias radicais que vão sair nos próximos dias que abordam isso, como que a gente ajuda a construir uma sociedade de liberdade, como é que a gente ajuda você a melhor construir isso. Mas para você barrar esse aumento de impostos, você precisa que a população entenda o que está acontecendo. Para você ter a pressão favorável a isso, você precisa falar com outros mandatários que não entendem liberdade e explicar o que está acontecendo, você precisa expor esses dados, e para isso você precisa falar e ser ouvido e ser compreendido. E você usar a estratégia de falar a coisa só na forma mais bruta possível e tentar chocar as pessoas, desculpa, não é uma forma muito boa de você convencer pessoas. E você falar as coisas da forma mais bruta possível, mas vamos tentar causar o máximo possível, não funciona. O que você consegue é facilitar que a sua posição seja espantalhada, criar um monte de má compreensão e perder muita energia e esforço para fazer uma coisa que não funciona crescer o suficiente para até você perceber que ela não funciona, e depois você tem o gasto de tempo e esforço para limpar essa bagunça para então você poder fazer uma coisa nova do zero. Esse é o meu ponto sobre esse negócio de tentar dizer que o Estado é uma forma de escravidão. Sim, você pode tentar fazer esse argumento ao longo de... né, e mostrar que dentro da sua definição ele está certo. Mas de todas as coisas que você pode fazer pela liberdade, de todas as várias ideias e projetos e formas de comunicar e tudo mais, por que você escolheria essa?